E se liga só, hein? Porque o Abel Ferreira, logo após a vitória no clássico diante do Santos por 1-0, deu uma declaração, ao meu ver, autêntica em relação ao Danilo. Disse que a seleção fez mal ao jogador. E isso eu acho que é evidente. O Gabriel Menino foi para a seleção brasileira, vinha jogando super bem no Palmeiras, voltou da seleção e não voltou no mesmo nível. Danilo, super bem, uma regularidade impressionante. Acho que é o jogador mais regular das categorias de base do Palmeiras, que surgiu no profissional, né? 2 anos de pura regularidade, mantendo ali lá em cima a média de atuação. Foi para a seleção brasileira, caiu o desempenho. E o Abel Ferreira disse que a seleção fez mal ao jogador. Agora, o Danilo postou nas suas redes sociais, não vou dizer desabafo, foi a palavra que me passou pela cabeça, mas assim, ele quis responder em relação a isso, ele quis dar um esclarecimento sobre esse assunto, e tá aí, Danilo, nas redes sociais. A vida de um atleta é muito doida mesmo. Talvez alguns de vocês nem façam ideia. É feita de altos e baixos, e no caso do futebol, ainda mais maluca. Profissionalmente, já estive em momentos melhores no clube e acreditem, meus últimos jogos também não me deixaram feliz. Sei da importância do Palmeiras na minha carreira, pois construímos diariamente uma história de vitórias e temos mais para conquistar. Trabalho dia a dia, incansavelmente, para buscar o meu melhor sem que nada tire o meu foco. Quem acompanha melhor a minha carreira sabe que estou longe de ser um cara violento e desrespeitoso dentro e fora de campo. Tanto que, em toda a minha carreira, tive apenas 2 expulsões. A primeira contra o Atlético Mineiro, em que num lance escorreguei e acabei cometendo a falta. E a segunda, no último jogo contra o Santos, em que cometi a falta para evitar um provável gol. Errei e não tenho nenhum problema em assumir minha responsabilidade. Preferi a falta do que o risco do gol e exagerei. Me desculpo com meus colegas de trabalho e com os torcedores que sempre apoiaram nos bons momentos e sabia que não seria diferente agora. Muito obrigado. Então, de cabeça erguida, seguirei trabalhando, pois temos objetivos a alcançar e temos muitos objetivos a alcançar e, como disse, sei da minha importância para estes objetivos. É, portanto, a declaração do Danilo, do Palmeiras. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, repercutindo aqui essa declaração do Danilo, que quis dar uma resposta depois dessas 2 expulsões, o comentário do técnico Abel Ferreira de que a seleção teria feito mal ao jovem jogador aí, cria da academia do Verdão. Mas e aí, hein? Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Vampeta, eu acho que foi uma declaração autêntica pelo histórico, né? Aconteceu também com o Gabriel Menino, que está tentando voltar a recuperar o seu bom futebol, mas fica aquela pergunta no ar, será que o Abel Ferreira não deveria ter sido, não sei, mais discreto quanto a esse assunto? Você que foi jogador, Vamp, se um técnico, na sua época de jogador, fala assim, pô, acho que a seleção fez mal pro Vampeta, você ia gostar, talvez? Eu não sei, acho que essas coisas pesam também. Ele ia escutar bastante se ele falasse isso pra mim. A seleção é ruim pro jogador, tá bom, é a hora que o cara se valoriza mais, que pode ter um melhor contrato. Por que ele está indo para a seleção? Porque ele está ajudando o clube também. Ele está jogando bem e o merecimento é o sonho de todo atleta ir para a seleção. Ou ele não foi convocado uma vez para o Filipão? Vê se ele não queria ir para a seleção direto de Portugal. Será que ele estava preparando naquele momento? Será que ele era o cara certo para estar naquela seleção do Filipão? Um momento de seleção, meu irmão, é quando você está bem. Ninguém, um ou outro, é convocado quando está mal, porque já tem um histórico muito bom na seleção. E fez bem para ele, sim. O Palmeiras caiu. Não foi só o Danilo, não, viu? Ele tem que olhar os números. As outras equipes também não estão acompanhando o Palmeiras na competição. O Palmeiras tropeçou bastante aí, viu? Então, eu discordo de tudo que ele falou. Acho que ele é um treinador que veio para o Brasil, teve oportunidade, deu certo, ganhou duas Libertadores. Não importa a forma como foi. Um escorregão do Andrés Pereira e um gol do Breno Lopes aos 48, uma bola que saiu de lateral, o Dudu levantou. Isso, né, o futebol do Danilo, do Dudu, do Rony, do Rafael Veiga, do Gustavo Gomes, do Everton, ajudou, do Michael Rocha, ajudaram ele a botar ele nesse patamar de ser hoje um dos treinadores mais pagos do mundo, um dos treinadores mais pagos do futebol brasileiro, ele e o Vitor Pereira. Então é porque tem um momento certo, ele sabia que ia acontecer isso tudo na vida dele, em 2 anos aqui, em menos de 1 ano ganhar 2 Libertadores. Então eu discordo de tudo que esse português falou aí. E para você, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, essa questão aí, a resposta do Danilo e também a fala do Abel Ferreira. Primeiro, a resposta que você mostrou, eu não sei se
a gente pode classificar como resposta. Não sei se foi uma resposta, porque mas... ele não citou nada que o Abel falou, ele nem falou de seleção, tipo assim, eu amo seleção. Ele não falou nada disso aí. Mas, claro, é permitido a gente entender que essa postagem foi em função daquilo que o Abel falou. Foi influenciado. Então, ele foi muito, digamos assim, diplomata, né, em dizer que não está numa boa fase, que ele que trabalha bastante e tal. É verdade, é um bom jogador. Acho que a seleção foi importante para ele. Eu acho que ele não caiu o desempenho dele por ter ido para a seleção brasileira, né? A seleção valoriza mesmo o profissional e o Vampeta lembrou bem, não foi só ele, não é só ele que, digamos assim, perdeu um pouquinho o brilho nos últimos dias, né? O futebol é cíclico. Outros jogadores do Palmeiras também, o conjunto do Palmeiras também não está mostrando aquela beleza toda, aquela eficiência toda nos últimos tempos, embora com folga seja o líder do Campeonato Brasileiro. Né? E tem potencial para está muito próximo de ser o campeão da temporada, o campeão brasileiro da temporada. É só isso, eu não sei o que o professor quis dizer exatamente que a seleção fez mal. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer. Eu não acho que nesse caso tenha sido isso. A gente quase sempre concorda, né, com o professor Abel Ferreira, de quando em quando a gente discorda, então cria, sim, o Pedro sabe, né, que cria, sim, um ambiente de cristais, né, não se pode falar muita coisa. Eu, por exemplo, coloquei nas últimas horas que ele recebeu, desde quando chegou no Brasil, 26 ou 29, eu não lembro o que eu escrevi, 26 ou 29 cartões amarelos e 5 expulsões. Só dei esse dado. Alguns se incomodaram. Poxa, que campanha contra o Abel. Ao contrário, foi um dado, só um dado. Ele foi expulsado. Foi mais expulso que os jogadores. Ele recebeu 5 cartões vermelhos e recebeu 26 ou 29 cartões amarelos. É o jeito dele, ele mesmo falou várias vezes que ele precisa se controlar. Então, não é nada contra o Abel, ao contrário, ele é um cara extremamente competente, Pedro. Ponto final aqui no Bate Pronto de hoje, desta terça-feira. Nós voltamos amanhã, meio-dia, para seguir debatendo aqui o que se passa no futebol brasileiro, internacional. Obrigado pela audiência, deixe seu like, tamo junto e boa tarde.